Isso complementa a questão a questão do trabalho secular e onde eles estão errados, que foi realmente a questão. Eu falei antes que eu já sabia da informação que não trabalhar. No caso do secular, poderia ser pecado. Eu já achava essa informação verdadeira. Alguém veio e apenas falou, usou alguma linguagem bíblica para falar que tinha que trabalhar. Uma coisa que eu já imaginava, inclusive, que fosse acontecer. Então, eu já sabia disso antes. Para dizer que era pecado. Num tom repreensivo ou não, independente. Como eu sofri com a informação, já dava a impressão que eu sabia da informação previamente. Porque senão não teria sofrido com o comentário da pessoa. Isso em 2011. Então estão dizendo, não, porque nós influenciamos a questão do trabalho. Não, mas eu já achava que era pecado. Então o que acontece? Eu achava que era pecado antes. Não vejo o fato de eu sofrer prova que eu já sabia da informação, então eles não tinham dado a informação antes. Eu já imaginava que houvesse confirmações bíblicas nesse sentido. Depois fui descobrir que não era bem assim, que até o apóstolo Paulo estava sei lá, testando as pessoas, alguma coisa assim, ou criticando elas de uma maneira impositiva. Mas isso eu vi depois. Esse é o primeiro ponto. Então, mas a minha imaginação é que havia versos justamente dizendo que o trabalho secular era necessário. Então eles não influenciaram nessa ideia porque eu já imaginava isso antes, eles apenas teriam confirmado, depois não é confirmado uma coisa que eu já sabia, na verdade. E se eu sofri, na verdade, é uma coisa que eu já entendia como confirmado. Só, no caso, pelos versos do Velho Testamento que eu tinha acesso, enfim. Só que daí eles dizem assim, não, mas ele, antes disso, no caso, ele teria, no meu caso, aí que tá, eu busquei trabalho. Antes desse comentário, eu busquei trabalho no secular. Então, um pouco eu acho que eles estão tentando dizer no sentido assim, mas se ele estava num momento de recuperação espiritual e não precisava buscar trabalho, embora a Bíblia dissesse que era pecado, mas era num outro contexto, no sentido da pessoa que pode, né? A pessoa que pode buscar trabalho e não faz, estaria em pecado. Eu busquei trabalho no momento que eu não podia. Claro, mas porque eu tinha medo de ser criticado pelos outros. Porque eventualmente as pessoas iam desconsiderar essa questão da recuperação espiritual no momento que eu não achava que deveria buscar trabalho, mas busquei para que eles não criticassem, porque elas iriam não dar tanta importância ao argumento de recuperação espiritual e eu chamar isso de frescura. Então, para evitar a crítica dos outros, eu tive que buscar trabalho. Não que eu concordasse. Naquele momento de 2011, não concordava. Então, eles vão dizer, não, mas ele buscou no momento que ele estava em recuperação espiritual, pelo medo dos outros. Para mim não era um bom momento para buscar trabalho, no primeiro ponto. No segundo ponto, não, mas eu achava que a pessoa que pode buscar e não faz, ela poderia estar em pecado. Então, para mim, era uma doutrina já repetida. Se eventualmente eles sabiam no sentido de fazer teste, mentira, porque para mim já era informação anterior. Né? Eles fizeram, na época, eu não tinha começado o Novo Testamento, nem daria para eventualmente verificar se Paulo estava fazendo teste ou não, porque eu só estava me baseando em alguns versos do que eu conhecia do Novo e nos versos do Velho que eu já tinha lido. Né? Mais nos versos do Velho do que do Novo. Dos poucos versos do Novo que eu conhecia, porque eu não tinha lido o Novo Testamento. Então, quando eventualmente eles fazem essa crítica do negócio, não sei se foi para teste, não importa, porque eu estou me baseando nos versos do Velho Testamento que falam da questão do trabalho, então a minha informação é prévia. Se houve qualquer tipo de sofrimento, não, mas eu estou me baseando no Velho Testamento. Eu estou me baseando nas informações do Velho Testamento. E, então eu já tinha essa ideia sozinho antes. Mas você não precisava buscar trabalho, por quê? Ele estava em recuperação espiritual. Claro, mas como eu tenho medo que as pessoas não vão considerar esse argumento e vão ofender isso também, vão dizer, de repente, que tem que trabalhar independentemente da situação, ou que essa situação de recuperação espiritual não é tão importante, eu tenho que buscar para evitar a argumentação deles, mas eu não concordo com eles. Até porque, justamente, na questão deles deixarem de lado a questão da recuperação espiritual, eu não sei se eu vou conseguir superar o argumento deles, ou seja, não sei se o fato de eu estar em recuperação espiritual e eles chamarem isso de frescura, eu não sei se eu vou conseguir responder isso, no sentido de eles estarem errados, ou de repente eles têm algum verso que justifique que teria que buscar mesmo no caso de recuperação espiritual, mesmo eu não concordando, mas eles poderiam ter razão. Ou
eles não teriam razão, mas para evitar a crítica que eu não conseguiria responder, eu vou buscar trabalho para evitar ali a crítica no caso de recuperação espiritual. Eu não concordo, mas faço para evitar a crítica porque eles podem ter razão. Ou, mesmo não tendo razão, eles podem fazer uma crítica que eu não consiga responder. Até porque naquele momento eu não tenho conhecimento suficiente. Né? E isso pode acontecer. Eu estava buscando trabalho para evitar a crítica. Né? E, de certa forma, o voluntariado também, só que embora eu preferisse um pouco, mas o voluntariado estava um pouco nessa mesma orientação. O voluntariado, claro, estava fora dessa exceção, porque não era trabalho secular, nem era todo dia. Né? Eu trabalhava só aos finais de semana. Então, fica esse complemento no canal. Não. Eu estava trabalhando para evitar a crítica dos outros. Não que eu concordasse com a crítica dos outros. Então, é justamente para evitar ali um debate. E o fato de eu buscar trabalho também prova que eu não estava nessa situação, mas prova que uma pessoa que pode buscar trabalho, se eventualmente não fizer, estaria em pecado, ou pelo menos eu achava isso. Né? Se bem que não mudou inteiramente essa situação. Essa situação tem outros argumentos. Mas estou dizendo que na minha situação eu achava que era pecado, eles não influenciaram externamente. E eu só busquei trabalho em recuperação espiritual porque eu tinha medo que eventualmente eles atacassem. Dizendo que essa recuperação espiritual não valia ou não era desculpa para não buscar trabalho. E mesmo que eu não concordasse, não ia conseguir encontrar a resposta. Então, fica esse complemento no canal.